Hoje é culto da família. Glória a Deus. Acredito eu, né, pastor, que nós vamos entrar agora para o último mês de inverno, né? Aqui para nós é inverno, né? E talvez ainda venha chumbo grosso pela frente, né? Me respira a chuva. Acredito que depois no verão, pastor, e acredito eu com algumas pessoas, eu também me proponho aqui a ajudar no que for necessário, dentro das nossas limitações, para fazer alguma coisa para deixar o tempo mais bonito, né, pastor? Fala assim, irmãos. Capítulo 7 do livro de Marcos. Fala assim. Eu vou pedir que alguém leia para mim aqui. Não pode. Ah, isso aí dá para ver, viu? Capítulo 7, versículo 1, né? Aqui? Até 28. Pronto. Amém. Levantando-se, tá aí uma Bíblia da letra boa, viu? E levantando-se dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele, e foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que palavra, né, irmãos? Que palavra. Não me refiro à palavra de Jesus, mas eu me refiro à palavra dessa mulher. Quanta sabedoria. Ela foi ousada, viu? Ela foi muito ousada. A Bíblia relata, irmãos, acerca dessa mulher, uma mulher cananeia. Ela vinha de uma raiz dos cananeus. Os cananeus, irmãos, eram um povo cruel, rebelde, gentil e de má índole, inimigo dos judeus. Tá certo? Era uma mulher de dupla cidadania. Ela era sírio-fenício. Ela era de dupla cidadania. Tá certo? E aquela mulher, irmãos, ela ouviu falar que Jesus ia passando por ali. Amém? E ela começa a ouvir que Jesus ia passando, ela começa a implorar, ela começa, sabe, irmãos, a gritar, ela começa a chamar a atenção da pessoa de Jesus. Tá certo? E o interessante é que Deus nos coloca aqui na mente que ela, naquele exato momento que ela procurou chamar a atenção de Jesus, ela se esqueceu até de quem ela era. Eu não sei se vocês estão entendendo, hoje é um culto de família, irmãos. Aquela mulher ali, ela não estava pedindo por ela. Aquela mulher ali, ela estava pedindo por a sua filha. Vocês entendem? Quem é que você está representando hoje aqui na sua casa? Seu filho? Sua filha? Seu parente? Sua tia? Sua mãe? Seu vizinho? Tá certo? Eis a pergunta para a igreja de Deus nessa noite. Seja um representante da sua família. Represente alguém da sua casa. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos pessoas, temos parentes que ainda não é cristão, que ainda não conhece a respeito
da salvação de Jesus. Mas eu tenho um alerta para te dizer. Jesus está voltando. A porta da graça, ela está quase se fechando, irmãos. Sabe? Se os irmãos, alguns irmãos que não acompanham os noticiários nacional, eu não digo os internacionais, mas pelo menos nacional, que é de suma importância de cada um brasileiro acompanhar as notícias do seu país. Quero trazer um alerta para cada um dos irmãos. Estão mexendo com o ninho de marimbondo, irmãos. Tá certo? Silo Malafaia, ele citou um versículo da Bíblia. Pois é. E aquela mulher, por nome de Xuxa, ela não gostou da citação. E a respeito daquilo que ela falou, da sua falância, tá certo? Eles levaram até o plenário e eles estão agora querendo usurpar da palavra de Deus, estão querendo tirar alguns trechos da Bíblia. Irmãos. Satanás não está brincando não, irmãos. Enquanto eu e você, nós estamos dormindo aí, tá certo? Satanás, ele está aí com as suas arapucas pela aí afora. O inimigo, ele é cruel. Sem falar, irmãos, que eles estão querendo silenciar não só a igreja, mas toda a nação brasileira. Eles estão querendo, sabe, irmãos, colocar palavra, mordaça na nossa boca. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Está transmitando uma PL no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E se essa PL for aprovada, tá certo, irmãos? Se você pronunciar qualquer palavra, você vai presa. Cuidado, temos muito cuidado. O inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele está lutando com tudo que ele resta. Sabe, irmãos? Mas ele já é um derrotado. Eu nunca me esqueci da palavra que o pastor disse, que ele já é derrotado. Ele já é um derrotado. Tá certo? Mas enquanto ele tiver, e enquanto ele puder fazer o mal, ele vai fazer. Tá certo? Então, aqui voltando aqui o trecho, irmãos, aquela mulher, ela não se cansou. Ela queria chamar a atenção, tá certo, da pessoa de Jesus. E alguns dos seus discípulos, melhor falando, alguns dos seus apóstolos, porque discípulos, irmãos, eram seguidores, apóstolos eram 12. Alguns dos seus apóstolos, ele disse, Senhor, ajuda logo essa mulher para que ela se cale. Aí o Senhor aceitou com que ela entrasse ou chegasse, até porque, irmãos, Jesus, quando ele, se você ver, vou falar aqui, eu vou ler o contexto, Jesus, ele vinha de uma vasta, sabe, irmãos, ele estava muito cansado. Ele estava querendo, irmãos, ele estava querendo chegar-se até uma residência para descansar um pouco. Você sabia que Jesus, ele tinha duas naturezas, né, irmão? Ele tinha a natureza como homem e ele também tinha a natureza divina. Mas Jesus, ele usava, sabe, mais a natureza humana, porque ele queria sentir como era realmente o homem. Ele sentia fome, desejo de saciar a vontade de tomar água, sabe, irmão? Ele sentia, eu creio que Jesus também sentia dor, porque a Bíblia vai relatar, ela vai enfatizar que Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado ao deserto e lá ele sentiu fome, irmãos. Ele sentiu sede semelhante a cada um de nós, tá certo? Se eu acredito que ele sentiu fome e sentiu sede, ele também sentia dor, ele também tinha emoção, porque se nós formos entender a morte de Lázaro, a Bíblia diz o quê? Jesus tinha sentimento, irmãos. Jesus chorou a morte de seu melhor amigo. Então Jesus, eu acredito, irmãos, que como homem ali, sabe, ele também estava cansado, como cada um de nós que passamos nossos dias trabalhando. Quando a gente chega em casa, eu acredito que o pastor também, essa negócio de dirigir é muito cansativo, irmãos. Ele diz, oh meu Deus, eu corro melhor com ele. Não, irmão, dirigir não presta não, misericórdia. Pescar no mar não presta. Não, irmãos, não. Todo trabalho é cansativo. Quem trabalha sentado ali só mexendo no dinheiro também cansa. Tá certo? Todo trabalho, irmãos, é cansativo. Todo. E Jesus, ele estava cansado, irmãos.
a ponto dele ir para uma região, sabe, irmãos, ele foi se refugiar em uma região que não era de costume de Jesus adentrar, ali para se refugiar. Ele não ia fugindo dos seus afazeres, não. Mas ele ia ali tentar repousar, até que aquela mulher ouviu falar acerca das suas maravilhas. Tá certo, irmãos? E ali, aquela mulher começou, né? Começou a indagar e explicar a situação da sua filha, irmãos. A situação que ela se encontrava. Disse, olha, a minha filha está muito doente, endemoniada. Tá certo? E rogou a Jesus para que Jesus, irmãos, ele a curasse a sua filha. Mas como Jesus conhecia a sua natureza e sabia de onde ela vinha e quem ela era, as suas raízes naturais, por ser uma mulher de raízes cananeias, assim como Jesus, algumas pessoas, né, até em algumas falanças chamavam filho de Davi, as pessoas não entendem, porque o cego de Jericó chamava filho de Davi. Jesus, ele não era filho de Davi, mas ele vinha de uma raiz de Davi, tá certo? É por isso que aquela mulher, ela se torna na Bíblia uma mulher cananeia. Ela vinha lá dos cananeus, e como já falei, os cananeus eram um povo rebelde, cruéis, sem amor para com o próximo, muito. A Bíblia vai relatar, irmãos, que aquela mulher, aliás, os teus antepassados, eram semelhantes aos pessoal da Igreja Católica. Ele era um povo politeísta. Um povo politeísta, irmãos, é um povo que adora vários deuses, tá certo? Não é um Deus para cada dia da semana. É um Deus para cada dia do ano. É um Deus para cada momento, irmãos. Tá certo? Ali era um povo politeísta. O importante ali naquele momento era satisfazer o seu ego. Só que quando ela adentra a questão de Jesus, o negócio muda. Irmãos, tudo com Jesus é diferente. Tá certo? E aí Jesus disse, olha, não tem a mínima condição de eu lhe ajudar agora. Não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos, tá certo? E colocar na boca dos cachorrinhos. Jesus aqui ele usou uma metáfora, irmãos. Você está me entendendo o que é uma metáfora? É uma comparação. Isso é uma metáfora. Mas Jesus, olha, eu acredito que se fosse eu, Jesus ele ficou impactado com a palavra que aquela mulher lançou. Aí ela disse assim, olha, primeiro ela reconhece que Jesus é Senhor. Sim, Senhor. Olha, a profundidade. Quando Jesus ele lança essa palavra, ela diz assim, sim, Senhor. E ela era uma pessoa, irmãos, uma gentia, uma pessoa lá de longe, ela não sabia quem era Jesus. Ela só ouvia falar de Jesus. Mas de prontidão, quando Jesus lança a palavra, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos, Jesus se referindo aos judeus, porque Jesus estava lançando o pão, que era pão, palavra. Jesus estava ministrando aquelas pessoas. Ele disse, olha, não é lícito eu parar, tá certo? De pregar o evangelho aqui para essas pessoas que são cristãos, que são judeus. Aleluia. E dá atenção a ti, que tu é uma mulher estrangeira, tu é de outro país, tu é uma mulher que os teus antepassados nos perseguem. Aleluia. Glória a Deus. Kelly, Quer dar um pouquinho de água aí, por favor? Kelly, leva água pro Evaldo. Misericórdia. Aí Jesus falou isso. Eu não posso parar de ministrar para as pessoas que eu vim pregar o evangelho. Já. E dar atenção para ti. Eu estou aqui parafraseando aquilo que Jesus falou. E aí Jesus ele lança aquela palavra muito forte, viu? Jesus comparou, não foi Jesus. Os judeus, irmãos, na época de Jesus, veja bem, entendam. Na época de Jesus, os gentios, as pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus, eles eram comparados com cachorros. Vai buscar. Glória.
Olha, aí Jesus usou a metáfora e a palavra com a comparação que os judeus tinham para com as pessoas que não tinham Jesus e que não tinham conhecimento da palavra. Disse, olha, não é óbvio, não é bom, não é interessante eu tirar o pão da boca dos judeus e botar na boca dos cachorros que são gentios. Foi isso que Jesus quis dizer. Entendeu? Sabe o que a mulher disse? Né? A mulher não se conteve, irmãos, porque tem pessoas que quando alguém chega e dá uma chumbada, dá uma, sabe? Pessoas ficam muito atrifando. Tem pessoas, irmãos, olha, se eu estar começando a abrir meu intelecto aqui. Muitas vezes tu já foi para uma empresa, já colocou o teu currículo, tá certo? E muitas vezes alguém disse para tu não, teu currículo não serve, volta outras vezes, e por muitas vezes, tá certo? Tu te atrofiou, tu falou para ti mesmo que tu não tem condição de entrar naquela empresa, mas hoje o Senhor diz para ti, o teu currículo tem validade eterna na minha presença. Deus está falando nesta igreja, irmãos. Tá certo? Se tu tem algo na tua vida e algumas pessoas já tentaram, tá certo? Te derrubar, algumas pessoas já tentaram puxar o teu tapete, o Senhor para ti fala com toda veemência, eu estou no comando da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Pode até ser que alguém já tenha tentado te derrubar. Glória a Deus. Pode ser que alguém já tenha tentado puxar o teu tapete. Mas se tu continuar confiando e acreditando no Altíssimo, o Deus, o Todo-Poderoso, aquilo que é teu ninguém toma, pode ter certeza. Glória a Deus, aleluia. Deus. Ninguém toma. Ninguém. Quando Deus tem uma exclusividade conosco, somos pessoas por excelência. Tá certo? Obrigado, mulher. É garganta mesmo. E aí Jesus, irmãos, ele fala daquela forma, ele fala muito duro, a ponto de comparar aquela mulher com a cadela. Irmãos, uma cadela nova. Cachorrinho é uma cadela nova. Cadela é um cachorro, irmãos. Aquela mulher ali, irmãos, ela poderia naquele momento ter se injuriado, ter ficado enfurecida. Mas ela quebrou ali um protocolo. Ela não ouviu aquilo que o próprio Jesus falou. Jesus chamou ela de cachorro, irmãos. Você entende? Jesus falou na cara dela, tu é uma cachorra. Não tem condição agora, sabe? Primeiro eu vou alimentar ali os filhos, para depois eu alimentar os cachorros. E os cachorros vão se alimentar somente das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí a mulher disse o quê? Eu sei, Senhor. Olha, conheceu logo, sabia que ele era Senhor. Logo de imediato, ela sendo estrangeira, uma pessoa pagã, de outra nacionalidade. Eu sei, Senhor. Sim, Senhor, eu sei. Olha a humildade da mulher. Mas também eu sei, a mulher falando, que até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Meu Deus do céu. Irmãos, é muito forte o que aquela mulher falou. A filha daquela mulher, irmãos, ela estava rogando para que Jesus, tá certo? Curasse a filha dela, que estava endemoniada. Aleluia. Aí Jesus não queria quebrar ali o protocolo daquela, sabe? Daquele contexto, de deixar ali por momento e ouvir aquela mulher. Aí Jesus falou isso. Mas através da atitude daquela fé, daquela mulher, aliás, tá certo? E a forma que ela falou, irmãos, veja bem, muitas vezes as nossas atitudes resolvem os nossos problemas. Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes atrapalham aquilo que vamos fazer. Também. Você sabia disso? Às vezes você sai de casa ciente que aquilo dali vai dar certo.
Mas a sua atitude grosseira, às vezes, faz tu perder a bênção. Glória a Deus. Olha, eu costumo dizer, irmãos, que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Tudo que vamos fazer ou deixamos de fazer, tem nossas escolhas. Você está entendendo, irmãos? Escolhe bem, se dá bem. Escolhe mal, sofre a vida toda. Você entende, irmãos? Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com o que tu fala ao adentrar algumas situações da tua vida. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Tá certo? Porque dependendo daquilo que tu vai fazer, dependendo da tua atitude, tu pode adentrar uma situação mais errônea da tua vida. Tu pode atrasar aquilo que está reservado exclusivamente para a tua pessoa. Como tu pode, muitas vezes, receber de bom grado. Muitas vezes a bênção, irmãos, está batendo na nossa porta. Mas por muitas vezes nós não vigiarmos, tá certo? Nós falamos para aquela bênção, eu não quero tu. Certo? E quando essa mulher, irmãos, ela chega para Jesus e ela falou dessa forma, sim, Senhor, eu sei, você tem razão. Realmente, você tem que alimentar os filhos, né? Para que os cães, ela entendeu o recado, para que os cães, irmãos, para que os cães, meu Senhor, eles venham se alimentar das cascas, dos farelos que caem, dos restos que caem, depois que os meus senhores se alimentam. Eu sei, Senhor, eu sou uma cachorrinha e eu vou me alimentar do restinho, mas eu quero mais saciar a minha fome. Irmãos, é muito profundo, irmãos. Ela não estava pedindo por ela, irmãos. Ela estava pedindo pela sua filha que estava enferma. Foi por isso, acredito eu, que se ela talvez estivesse ali intercedendo em seu favor, de imediato ela teria refugado. Você está me chamando de cachorra? Eu não quero. Mas ela está me intercedendo por a sua filha. Olha só, irmãos. Quem estava falando com Jesus ali não era o pai da filha. Era a mãe da filha. Era para estar ali quem? O pai. Nós estamos falando de quê? Culto de família. Você é um representante da sua família aqui nesta noite. Tá certo? Bom seria que cada um de nós estivesse com seus cônjuges do lado. Representando sua família. Se não estão, represente bem a sua casa. Não só aqui na igreja, represente bem a sua casa no seu trabalho. Represente bem sua casa na sua sala de aula. Represente bem sua casa na faculdade onde você é inserido. Represente bem sua casa em todos os lugares onde você for estar. Não se esqueça, irmãos. Não se esqueça. O pendão. O que é o pendão? Você sabe o que é um pendão? O pendão é algo que cresce no pé do milho. Pendão. Sobe o pé de milho. Em cima do pé de milho tem um negocinho que cresce lá para cima chamado de pendão. Então, nós somos o pendão de Cristo aqui na terra. Você entende? Tem um versículo, até um hino da harpa que fala. Como pendão, todos olham para nós com um olhar diferenciado. Cuidado. Temos que ter muito cuidado ao pisar esta terra. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tá certo? Além de ser as pessoas que nos cercam no dia a dia, os demônios também e os anjos de Deus. Você está entendendo como o negócio vai além daquilo que a gente pensamos ou imaginamos? Além de nós... Além de nós sermos, irmãos, além de nós sermos vistos por as pessoas, a sociedade, onde nós estamos inseridos, aqui no Acaraú, onde quer que nós venhamos aí, no mundo espiritual também nós somos visados, viu? Satanás, os demônios, os anjos, ele te conhece, ele me conhece. Você sabia disso? Quer que eu prove para você? Provo! A Bíblia relata a história de dois camaradas que saíram para a expulsão dos demônios. Muito conhecido, né, pastor? Você pensar aqui?
Aí eles chegaram, olha os camaradas disseram. E o camarada lá endemoniado, ele disse assim: eu te expulso em nome daquele que Paulo prega. Os camaradas não sabiam nem como era o nome de Jesus, meu irmão. Eu te expulso em nome daquele que Paulo prega, olha. Só que foi que os endemoniados disseram o quê? Eu conheço a Cristo e conheço a Paulo. Olha como os demônios conhecem cada um de nós, viu? Eu conheço a Cristo e conheço a Paulo. E quem sois vós? Meteu-lhe a peia. Foi peia. Botou para correr. Então, muito cuidado, irmão. Nós somos conhecidos nesta terra, aonde nós estamos inseridos, e também somos conhecidos no mundo espiritual. Tá certo? Quando nós passamos pela aí, irmãos, tem demônios olhando para nós. Um ano passado eu ia passando aí na moto com a minha mulher aí, essa estrada escura, e eu de cara encontrei um demônio, assim, sabe? Pá. Uma criança, irmão, 7 da noite. Vinha dali do meu sogro, que ele mora ali no Paulo VI, ia passando na minha mulher. 7 da noite, no escuro, um menino com uma bola na mão. Menino. Bolinha, aquela bolinha verdezinha, aquela. 7 horas, no escuro, irmão, no escuro. Aí meu, sai do meio, menino. Menino no escuro, 7 horas da noite para 8 horas, eu acho que era quase 8 horas. Do nada. Eu, meu Deus, parecia que tu viu esse menino, só que não era o menino. Na mesma hora que eu disse, não era menino, é demônio. E quando eu terminei de falar menino, eu fiquei todo arrupiado, parece que eu não sentia a moto sobre, sabe, irmão? E quando eu cheguei em casa, minha mulher viu o menino, meu menino viu dentro do banheiro. Meu menino estava lá dentro do banheiro. Eu não quero tu com ele. Ô Glória, eu não quero tu com ele. Porque essa mulher aí, irmãos, que Deus me deu para ser minha companheira, ela tem um testemunho de vida ainda para falar muito pesado. Segundo ela quis fazer um pacto com o inimigo. Creio que ela ainda vai ter um momento para falar essa história, tá certo? E aí quando eu conheço e adentro a sua vida, e o inimigo, com certeza, ele jogou o carro por cima de mim, moto, tudo para me tirar do caminho dela. Mas ele não conseguiu, graças a Deus, não vai conseguir. E Deus, ele tem um ministério a zelar a minha vida, e eu estou aqui para isso, tá certo? E o fato, irmãos, é que nós somos pessoas visadas pelo Satanás, por sua corte de demônios. E eles estão espalhados, viu, irmãos? Os 4 cantos da terra. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, aquela história é verídica. Tá certo? De onde vem? O Senhor perguntou para Satanás, ó, de onde vem Satanás? O Senhor perguntou para ele, você sabia? Ali na reunião, filho de Deus. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Quem rodeia a terra, vai disso aqui. Quem rodeia a terra, quem é? Quem é o dono? O camarada cerca um terreno, deixa aqui todinho, ele pega o cavalo e vai passear dentro. Eu vou olhar se o pessoal está roubando minha sacanha. E sai com o cavalo, dentro da terra. Passeando. Ela pegar um cabo roubando, ele mete a sola. Satanás diz para Deus, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você está entendendo, irmão? Então, em todo canto, irmão, em todos os cantos da atmosfera da terra tem demônios espalhados. Tá certo? E eles observam os nossos pisar, nossas palavras, nossas atitudes. Aleluia, Deus. Somos pessoas imperfeitas? Somos sim, com certeza. Nós não somos perfeitos enquanto estivermos na matéria humana, tá certo? Sujeito à queda. Nós temos que pedir a graça e o poder e a misericórdia de Deus para estar todos os dias diante da face de Deus pedindo misericórdia pelos nossos pecados, porque somos pessoas pecadoras. E precisamos nós somos carentes da graça de Deus em nossas vidas. Nós não somos super-homens. Tem pessoas que, porque acham que nós pegamos no microfone deste e ministramos a palavra, acham que amanhã ou depois a gente não pode cair. Podemos, irmãos. Nós somos sujeitos a quedas. E é por isso que a Bíblia relata, vigiai e orai. A Bíblia não diz assim, orar e vigiar não, tá? Vigiar primeiro para depois orar. Porque se eu orar e eu não vigiar, minha oração não serviu de nada. Eu posso orar e bem ali eu dar um tropeço. Mas se eu vigiar e orar, aí o negócio vai para frente. Tá certo? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês entenderam aí o mistério aí da mulher cananeia? Mas para concluir, eu vou concluir aqui. Opa! Vou concluir aqui os 2 versículos final. Tá certo? Irmão, o Lucas aqui, o Marcos, onde eu estava,
Só para concluir, tá aqui, pronto, achei. Onde é que eu estava bem aqui? Os 2 versículos finais diz assim, ó. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. É isso que eu falei, irmãos. Muitas das vezes, o que Deus quer ver de cada um de nós, para ministrar a cura, é muitas vezes uma atitude de cada um de nós. A atitude da gente é algo muito importante e fundamental. Você sabia que uma atitude sua, às vezes você vai comprar um veículo, uma casa, e se você, o camarada, olha para você, se ele não meter fé nas suas palavras, nas suas atitudes, ele desmancha o negócio, o camarada diz assim, rapaz, essa casa já está vendida. Às vezes ele nem vendeu ainda. Este carro já está vendido. Porque ele não gosta da sua arrogância, da sua impetulância, da forma de como você se sobressai. Tá certo? Seja humilde em suas falâncias, peça graça, misericórdia e sabedoria a Deus. Quando você for fazer ou fechar um negócio. Tá certo? Eu sempre peço a Deus, Senhor, quando eu salgo pela aí para fazer um orçamentozinho, né? Eu digo assim, Senhor, não abrir e fechar da minha boca, que teu Espírito Santo coloca a palavra certa para que eu venha ministrar de acordo com aquilo que eu preciso falar. E na mesma hora, irmão, que eu estou falando, muitas das vezes eu não sei nem o que é que eu estou falando, mas o Espírito Santo convence as pessoas. Lá em Fortaleza, quando eu chegava para alguns clientes, eles diziam assim, irmão, eu vou fechar o negócio contigo porque pensa no cara, pensa no rapazinho falador, é tu? Já passou aqui umas 5 pessoas fazendo orçamento. Mas eu vou fechar com você tem uma palavra tão bonita. E eu fechava, irmão, o negócio. Aí eu vinha no meio do caminho, às vezes de bicicleta, nesse tempo não sabia nem o que era, sabe? Vinha de bicicleta, eu digo, oh, meu Deus, mas tu é tão maravilhoso, Senhor. Porque antes de eu sair de casa, eu orava e apresentava a Deus aquele trabalho. Eu nem tinha pegado ainda, mas Senhor, quando eu for ministrar ali, quando eu for trabalhar ali, fechar o orçamento, Senhor, me dá palavra, me dá sabedoria. Muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa vê a nossa atitude, a forma de como a gente fala, a gente conquista o cliente, sem ele nunca ter visto. E muitas vezes, irmão, eu saí de casa, veja bem, em Fortaleza, aqui não. Muitas das vezes lá eu saí de casa, liso, e já voltava com 3, 4 mil no bolso. Você está entendendo? Ele disse, olha, irmão, vou fechar um negócio aqui de 10 mil, mas eu preciso de 25% do valor adiantado. 25% do valor de 10 mil dá o quê? 2.500. Já trazia 2.500 do bolso. Aquela pessoa, irmão, nunca tinha me visto na vida. Sabe o que foi que eu derrubei ele? Diálogo. Sabedoria de Deus. Sabedoria é uma coisa, tá certo? E trapacear é outra história. Quem trapaceia é Satanás. Quem usurpa é Satanás. Nós temos que ter sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que ser manso com as pombas e prudente com as víboras, com as serpentes. Que às vezes as pessoas acham que nós somos cristãos, nós devemos pegar o que é nosso e dar para os outros. De forma nenhuma. Tudo que Deus nos dá é para nós sermos mordomos e bons administradores daquilo que vem para nossas mãos. Tá certo? Quando vem para nossas mãos, nós temos que ter zelo, porque não é nosso. Tem um dono que é Deus. Tudo que é teu não é teu, é de Deus. Somos apenas mordomos. O que é mordomo, irmãos? Mordomos é um administrador daquilo que tem o seu Senhor. Então nós somos administrador das coisas do Senhor aqui na terra. Tá certo? Nunca encha a sua bola, nem o seu pulmão de ar e diga assim, essa casa é minha, esse carro é meu. Não fale não fale com usura, porque no dia seguinte alguém pode chegar para você, colocar uma arma na sua cabeça e levar aquilo que é teu. Cuidado, muito cuidado. Tá certo? Alguém entendeu aqui, irmãos, o que eu falei nesta noite? Amém. Que Deus possa falar mais aos vossos corações nesta noite, irmãos. Tá certo? Eu peço aqui o pastor Domingos, que ministra aqui uma oração de cura, porque todos estamos enfermos, tá certo? Foi só até aqui que Deus me deu. Se eu passar daqui é meu, tá bom? Que as palmas louvam o nome do Senhor.